Eu vou falar de... Do que eu vou falar agora, gente? Deu um branco aqui. Acontece com você de vez em quando, né? Já parou pra pensar na quantidade de informações que a gente tem pra processar o tempo todo? Já parou pra pensar? As notícias, tá? Que você vê aqui no balanço, o recado da professora dos seus filhos, a lista do mercado, as contas que não param de chegar, os compromissos do trabalho. Vixe, gente, haja memória pra guardar tudo isso, né? E é justamente por conta desse volume de informações que uma coisinha ou outra acaba sendo esquecida. E ainda mais agora, nessa época de pandemia, quando tudo parece que ficou mais difícil, né? Será que essa perda de memória merece uma atenção especial ou é normal? Quando é que ela precisa de um tratamento médico? A repórter Daniela Calçavara preparou uma reportagem falando disso e eu vou falar com um especialista ao vivo aqui no estúdio. Acontece com você? Você se para pra pensar assim, quem mesmo que eu ia falar? Bota a reportagem aí. Um mundo de informações num piscar de olhos. É tanta coisa pra gente lembrar que fica mais fácil esquecer. Sempre esqueço alguma coisa. Ainda mais com filho, né? A gente sempre esquece. Às vezes eu esqueço do que atenção dupla, né? Eu tô prestando atenção em algo, alguma pessoa, principalmente lá em casa, alguém tá falando, depois ele fala, mas eu te falei. Não, eu tava prestando atenção na TV, eu tava prestando atenção em algo. Principalmente no mercado. Faço a lista. Luiz Carlos conta que sempre teve boa memória. Só andou meio esquecido depois de ter um AVC. Quando eu ia no banco, eu passava e colocava a chave lá na porta giratória do banco. Aí, como eu sou conhecido no banco, o segurança fala, esqueceu a chave ali, chave do carro. Mas hoje não acontece mais. Já recuperei bem. Para esses pequenos esquecimentos do dia a dia, uma boa solução é anotar, fazer uma lista, pode ser no celular mesmo, dos produtos que não podem ser esquecidos na compra, das atividades que precisam ser feitas no dia a dia. É sempre bom a gente lembrar que o cérebro precisa ser treinado sim, mas para funcionar direitinho e manter a memória em dia, ele também precisa de momentos de puro descanso. É o que garante esse médico geriatra que está acostumado a lidar com pacientes com dificuldades de memória. O cérebro ele não precisa se sentir na obrigação de aprender tudo a todo momento, né? O cérebro precisa ter outros vínculos, né? E um vínculo afetivo, o vínculo do lazer. Como o lazer é importante para a vida das pessoas, para a saúde, não só física como mental das pessoas. O lazer é fundamental. E um jeito muito eficiente de descansar o cérebro é ter uma qualidade de sono boa. Com o passar dos anos é natural não conseguir mais decorar dados e se lembrar de tudo com tanta facilidade. A ansiedade e a depressão, mais comuns durante a pandemia, também atrapalham nossa capacidade de memorização. De acordo com este médico geriatra, os esquecimentos só devem ser encarados como problemas quando começarem a interferir na qualidade de vida. Nós sabemos que nós temos alterações normais do envelhecimento, que acontecem já a partir dos 30, 40, fundamentalmente a partir dos 50 anos, onde você tem algumas dificuldades pontuais, como esquecer o nome de alguma coisa, não lembrar o número do telefone, ou falar uma coisa duas vezes, entendeu? Isso é absolutamente normal. Mas a dica é, nós não podemos... se a gente percebe que essa perda de memória impacta na vida da gente, na função, eu deixo de ser o mesmo indivíduo dentro de casa, eu deixo de ser o mesmo profissional, eu deixo de ser o mesmo pai, por conta dessa alteração neurológica, aí vale a pena fazer uma investigação. Mas tem certos esquecimentos que acabam até virando motivo de brincadeiras em família. Eu pensei que meu filho ia fazer 30, ele está com 34. Deixou ele bem mais novinho. Com certeza. 2h04. O esquecimento, ele não está restrito só a quem tem um pouquinho mais de idade, não, tá? Hoje em dia, parece que está atingindo todo mundo. Você tem o quê, 40, 30, menos que isso? Doutor Humberto Botura, que é neurologista, me dá a honra de estar presente com a gente aqui para falar desse assunto. Doutor, não é exagero dizer que hoje não dá mais para você classificar essa questão do esquecimento por uma faixa etária, porque a molecada pode ser jovem, mas também, da forma que eu disse aqui, tem um excesso de informação toda hora, pela TV, pelo celular, pelos amigos, por tudo. Ele pode acontecer em qualquer fase da vida? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Senhor.
É bom até explicar alguns fatos que vêm acontecendo, principalmente até depois do início da pandemia, esses últimos um ano e meio a 2 anos, né? Então, muitos fatores vêm influenciando realmente nessas questões de esquecimento, perda de memória. Isso é muito comum, já era um pouco comum antes. Mas aí, vários fatores vêm influenciando, como você mesmo falou, a evolução nossa, da humanidade, nessas últimas décadas, questões de informações, o acúmulo de informações, mudança do ensino em relação às crianças. Hoje em dia os ensinos evoluíram de uma forma muito intensa e é difícil também você acompanhar isso. Aí junta-se a isso a qualidade de vida ruim, que também as pessoas hoje em dia, a questão de alimentação errada, falta de atividade física, falta de qualidade de vida em termos de sono, em termos de lazer. Aí o nosso cérebro, ele começa a não suportar essa quantidade de informação, porque a gente não está fornecendo o que ele precisa. Perfeito. Acaba sobrecarregando, tendo uma sobrecarga de várias informações. Aí associa-se a isso a um fator muito importante, que é nesses últimos 2 anos praticamente, a questão da ansiedade, do estresse, da angústia, toda essa mudança da qualidade de vida provocada pela pandemia, que aí exacerbou muito isso. Qual a participação nisso tudo, doutor, nesse processo de esquecimento? Hoje em dia as pessoas têm assim, a pessoa às vezes está na casa dela, Certo. com a TV ligada, de olho no celular e conversando com alguém da família. Sim. Então ela está tentando dividir a atenção dela para esses 3 elementos. E ela às vezes acaba não compreendendo nada. Ela fala com a pessoa e pensa, o que você disse mesmo? Exatamente. É aí que entra a questão da distração, aí que entra a questão das pessoas também não interagirem muito umas com as outras, né? Se você for num local, está todo mundo hoje em dia só no celular, está todo mundo hoje em dia só com laptop, as pessoas não interagem pouco. E aí acaba também tendo essa dificuldade em relacionamento, enfim, vários fatores. Isso já está começando desde criança. Você vê que no meu próprio consultório, quando vai às vezes um pai levar uma criança lá, o jeito de deixar ele quietinho é dar um celular para ele, dar um tablet para ele. Crianças com 5 anos, 4 anos, na verdade quase montando e desmontando um tablet, um celular na mão. E aí é óbvio que a criança vai perdendo vários fatores durante o seu desenvolvimento. Em que momento, doutor, que a gente passa a classificar tudo isso como algo que merece uma atenção médica? Que eu tenho que marcar uma consulta com um neurologista, com um especialista? Em que momento que esse esquecimento deixa de ser uma sobrecarga no nosso cérebro e vira um problema de saúde, uma enfermidade? Isso é uma boa pergunta, porque envolve diversos fatores. Obviamente, você tem que levar em conta várias situações. A questão do esquecimento simples, isso também faz parte do nosso desenvolvimento, da nossa evolução de uma forma como envelhecimento. O cérebro, ao decorrer dos anos, vai sofrendo alterações como nossos órgãos, de uma forma geral. Mas, assim, existem vários trabalhos e estudos mostrando que a partir de 40, 50 anos, realmente essa piora é um pouco mais acentuada. Depende muito também como é a qualidade de vida. Agora, as pessoas têm que saber identificar isso também. Não é um esquecimento simples, às vezes esquece de alguma situação que é caracterizado como um quadro grave, tem que procurar um médico. Mas é óbvio que a partir do momento que isso começa a interferir muito na qualidade de vida, aí sim, a pessoa tem que procurar um profissional, aí independente também da idade. Começou a interferir no dia a dia, na rotina, trabalho, estudo, relacionamentos, aí sim, um profissional tem que ser procurado para ajudar a pessoa também a superar isso. Dá para superar, doutor? O que a gente tem que fazer hoje? Vamos lá, para a gente fechar, que conselho o senhor daria para a gente suportar? Pelo que o senhor colocou aqui, eu falei no começo do programa, a gente teve mais um incêndio numa residência, provavelmente provocado por um curto-circuito, por quê? Tinha uma tomada e a pessoa deixou o televisor e deixou o celular na mesma tomada, naquela espécie de Benjamin, de T, para carregar junto. Tem gente que pega na mesma tomada e põe uma TV... a TV a cabo, bota ali o carregador de celular, bota o aparelho de som, vai botando um T atrás do outro, você sobrecarrega aquela tomada. Quando a gente fala do excesso de informação, a gente está sobrecarregando o nosso cérebro. Exatamente. Que conselho o senhor dá para a gente prevenir e evitar problemas que a gente entra em curto-circuito? O principal, para todo mundo, qualidade de vida. É difícil hoje em dia por causa da pandemia, ela mudou o mundo de uma forma geral. Hoje em dia você não pode, às vezes, fecha academias, fecha aquilo, escolas, crianças em casa, isso influenciou muito. Mas o mínimo de qualidade de vida, boa alimentação, atividade física, pelo menos o que é preconizado 4 a 5 vezes por semana, qualquer atividade física. Terapias ocupacionais ajuda muito na questão da memorização, da questão da ativação neuronal, dos mediadores químicos que estão no cérebro, entre elas aulas de música, dança, instrumentos musicais, trabalhos manuais como desenho, pintura, isso ajuda muito. Boa alimentação, qualidade no sono é fundamental,
porque durante a noite nós produzimos bem melatonina e já saiu vários estudos comprovando que a melatonina, quando você tem essa deficiência dela, ela tem uma incidência maior em relação à doença de Alzheimer. Não é tomando a melatonina, é você tendo uma qualidade de sono bom. Então tem todos esses fatores que influenciam muito. Não beber, não fumar, que são os hábitos de vida, né? Então tudo isso você com certeza lá na frente pode até desenvolver alguma situação, como é o normal do nosso envelhecimento, mas é muito mais fácil você tratar e reverter o processo. Muito legal falar disso. Doutor Humberto, eu queria agradecer ao senhor aqui, doutor Humberto Botura. Sei que tem um monte de pacientes dele que devem estar assistindo agora. Ah, o doutor Humberto da Santa Casa lá, me consulto com ele, neurologista. Muito obrigado pela atenção com a gente e por me ajudar a explicar algo que está fazendo parte da nossa rotina hoje em dia, esse esquecimento. Espero contar com o senhor aqui mais vezes. Estou à disposição. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Juliano. Vamos seguindo aqui. Eu quero te falar